Esta parte das Escrituras relata logo em seguida, irmãos, não seria possível continuar lendo tudo, mas logo em seguida ele termina a sua vida. Foi no fim da vida de Jacó. Ele congregou seus 12 filhos, homens, porque teve também filha, uma, e ali, profeticamente, ele falou com cada um, desde Rúben até Benjamim, desde o primogênito até o caçula, e a cada um foi dado, irmãos, uma verdadeira sentença, um juízo de pai para com seus filhos. Isto prefigura o que vai acontecer, irmãos, na volta de Cristo. Primeiro buscará a igreja, terá o milênio, mas depois no juízo final, irmãos, haverá então a sentença e cada um ouvirá. Que Deus, irmãos, nos guarde, que sejamos julgados pela palavra no tribunal da graça desta bendita obra, para escaparmos do juízo, irmão, que há de vir no juízo final. Que Deus nos ajude. Aqui, irmãos, veja, os 3 primeiros filhos, tanto Rúben como Simeão e Levi, teve sentença dura. Foi lembrado o que fizeram e não foram bem-aventurados. Mas Judá foi o primeiro bem-aventurado pelo Pai, e a bem-aventurança está sobre nós ainda, irmão, porque da linhagem de Judá veio o Senhor Jesus, e em Jesus todos nós somos primogênitos para herdarmos as bênçãos eternas. Glória ao nome do Senhor. Aqui teve depois, irmãos, José também foi lembrado como um bem-aventurado, vai ter bênção dobrada, a tua cepa de uva, a tua parreira não está escorada em paus ou galhos, os ramos da tua parreira estão apoiados em muro de pedra. Pode vir o vento, a chuva, pode vir o que vier, que fizeram com José, irmão, e ele perseverou. E então, em José foram formadas 2 tribos. Os 2 filhos de José, cada um formou uma tribo, porque Jacó praticamente os adotou como filhos. E na verdade formaram 13, porque em José tendo 2 e eles já eram 12, na verdade foi para 13. Como Levi formava os sacerdotes, os levitas, os escribas, os porteiros, os músicos, não tiveram terra, então as 12 possessões continuaram 12, glória ao nome do Senhor. Mas na verdade se menciona 13 tribos, pois em José houve bênção dobrada. E o Senhor sabe, e foi o que mais sofreu, vendido pelos irmãos, traído, mal entendido, denunciado, irmãos, de forma caluniosa pela mulher de Potifar, foi para a cadeia, não ficou, perdoe a expressão, irmão, emburrado, aborrecido. Eu faço o que é certo, eu não conto mentira, eu servi a Deus, eu me neguei ao adultério e ainda estou preso. Será que Deus não está vendo? Claro que Deus estava vendo, irmãos, mas tem um plano excelente na vida de José. E um prédio
Quanto mais andares, quem projetou o prédio quer construir, mais fundo tem que ser o alicerce, mais robusto tem que ser o alicerce, para baixo da terra, mas depois a construção será grande. E José, irmãos, foi provado, mas foi aprovado. Glória ao nome do Senhor. E quem sabe alguém diante desta palavra: eu só tive prejuízo, problema, prova, falei a verdade, mas não fui reconhecido. Olha, irmão, glória ao nome do Senhor. José sofreu, mas as bênçãos veio em dobro. Não existe a tribo dos joseitas, mas existe a tribo de Manassés, os manasseitas e os efraimitas em José. Dobro, glória ao nome do Senhor. Alguém provado, alguém vendido, alguém caluniado, traído, glória ao nome do Senhor, virá bênção em dobro na tua vida. Creia na palavra, glória ao nome do Senhor. E aqui, irmãos, tem dos outros filhos a sentença. Benjamim foi amado e tem uma bênção especial para ele. Tem aquele que se tornou juiz, que os juízes vieram daquela tribo. Tem aquele que folgou, viu entre um fardo e outro que encostando ali tirava uma soneca, se encostando no outro dormia, mas depois ele teve que viver debaixo de tributos, irmãos. Olha que coisa aqui, esse foi Issacar. É um jumento de fortes ossos. Ele tinha força para trabalhar, mas preferiu ficar deitado entre fardos, 2 fardos, tranquilo. Viu que o descanso era bom e viu que era tudo delicioso, e abaixou seu ombro para alguém pôr peso, porque a pessoa que fica dormindo, irmão, e que não busca madrugar, não busca o trabalho, não busca progredir na vida para criar a sua família, foi o que aconteceu com Issacar. Seus ombros foram cheios de peso e ele teve que servir a vida dele debaixo de tributos, pagar juro do empréstimo e pagar favores e viver de favores. Então, irmãos, nesta noite, esta palavra, todos nós somos como os filhos de Jacó, mas temos a possibilidade de mudar de lugar. Se alguém está ocupando o lugar de Issacar, o lugar de um Rúben, o lugar de Simeão, que não foram bem-aventurados, irmão, o nosso mestre, ele veio pela tribo de Judá. E Judá, o que fez, salvando o seu irmão e dando a vida no lugar dele e se tornando escravo pelo seu irmão, fez o que Jesus Cristo veio fazer por nós. Deu a vida em resgate da nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Podemos imitar, irmãos, no sentido desta fidelidade, de amor e de dar a vida pelos irmãos. Imitar, irmãos, José, podemos, porque os exemplos da palavra são os bons para serem seguidos, e os maus exemplos são importantes para nós evitarmos e desviarmos. Porque, irmãos, o tolo, ele anda despreocupado e cai na cova. A queda do tolo na cova serve para o sábio desviar da cova. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, veja o que foi dito aqui para Rúben. Foram reunidos, Jacó falou: venham, escutem, meus filhos, ouvem a Israel, vosso pai. E começou pelo primeiro: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o princípio da minha juventude, meu vigor,
o mais excelente em alteza. Alteza é título de tratamento de príncipe. E realmente, como Israel se tornou uma nação, e uma nação amada e escolhida por Deus, Rúben seria o príncipe primogênito de uma alteza excelente, como diz aqui, mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Mas Rúben, como você se comportou como a água, inconstante, você perdeu a excelência, não será mais excelente, porque além de tudo, subiste ao leito do teu pai. Isto está registrado aí nas Escrituras, irmãos, esse adultério que ele cometeu com uma das mulheres, uma das concubinas do próprio pai. E não ficou isto, ficou em registro, irmãos. Glória ao nome do Senhor. E perdeu o brilho, perdeu a excelência. Irmãos, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós temos o direito da primogenitura da vida eterna, porque todos que vão se salvar são os primogênitos por Cristo, porque ele, sendo o primogênito, ele repartiu o direito da primogenitura com todos aqueles que creram e abraçaram com a sua bendita palavra, com o Evangelho, e que obedecem e o servem. Que não venha alguém, irmão, por uma tentação, por um pecado, perder a excelência, perder o direito, irmão. Então foi dito isto para Rúben. Ele era inconstante como a água. Deus nos quer firmes na fé, irmãos, não com variações, não com inconstância, mas constantes, perseverantes. Venha o que vier, irmão, nós devemos estar firmes. Já sabíamos que enfrentaríamos luta, que a criação de filhos era difícil. Os jovens, o adolescente, já começa a luta. E durante os dias da nossa vida, são sempre lutas, ondas que se levantam, mas nós temos que continuar remando o nosso barco rumo ao porto desejado. E Rúben se comportava como água. O que significa isso aqui na palavra? Era um erro grave. Um homem que seria um príncipe inconstante como a água. A água, irmãos, normalmente, mas dentro de uma pequena faixa de boas condições, ela se comporta como líquido, nos lagos, nos rios, no mar. Mas se a temperatura começa a baixar, chegando aí vizinho a zero, e descendo para menos de zero, ela vira sólido. A água que escorria, que era possível beber, lavar, vira uma pedra de gelo. Mudou. E se nesta pequena faixa, que ela se comporta como líquido, começar a aquecer, chegando aí perto de 100 graus, dependendo do lugar, da altura que tiver, até menos, ela começa a entrar em ebulição e vira vapor. E sobe, vai formar nuvens. Lá nas nuvens não para. Dependendo de onde vai espessando, começa a pesar, vira chuva, corre enxurrada, vai para os rios, não para, vai para o mar, lá evapora e vira uma inconstância. Glória ao nome do Senhor. Que nesta noite, por esta palavra, alguém inconstante,
inconstante no trabalho, inconstante no estudo, inconstante naquilo que começa a fazer e não dá continuidade, inconstante até como um pai de família, mãe de família, porque começa, esquentou um pouco, eu já perdi a paciência, se abaixa a temperatura, vira uma pedra de gelo. O Senhor não ama o inconstante, glória ao nome do Senhor. Venha o que vier, irmãos, sejamos, não diria como um seixo, uma rocha, porque também é tão dura, mas alguma coisa para exemplificar, irmãos, um antagonismo bem fácil de entender. Diferente da água, é o ouro. Porque o ouro, ele se deixa trabalhar, ele se deixa moldar, ele deixa o ourives esquentar, ele está ali, não perde a nobreza, não perde o brilho. Pode esfriar, ele continua ouro. Pode ser trabalhado um fiozinho mais fino que um fio de cabelo, continua ouro, e dá para trabalhar e fazer joia com ele ainda. Glória ao nome do Senhor. Não perde a nobreza, irmão. E nesta noite, da palavra da inconstância da água, o Senhor nos faça vasos constantes da sua casa, nobres como ouro. Não importa que alguém esmaga o ouro, que alguém faça do ouro uma folha fina igual papel, ou um fio fino igual cabelo. Não importa se você é um copo ou um prato, não importa se você é uma faca ou um garfo, seja ouro, glória ao nome do Senhor. Constante, perseverante. Irmão, a virtude da perseverança precisa estar em nós. Quem não para em emprego, quem não cumpre o que trata, quem não é, irmãos, firme naquilo que se propõe fazer, se torna inconstante e entra na sentença de Rubem. Que Deus nos livre por meio desta palavra de sermos comparados no dia, enfim, irmão, que todos estaremos perante o Senhor, ou com a igreja, ou com os que vão ser julgados, mas que estejamos como foi louvado José, como foi louvado também Judá, Benjamim, e os que foram aprovados, que ninguém esteja no número dos reprovados. E o erro de Rubem, irmão, mereceu este julgamento. Em seguida veio Simeão e também Levi, e eram irmãos legítimos, porque eram irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Eram irmãos da parte de Leia. E ali, irmãos, Simeão e Levi, olha a sentença deles, e que Deus nos guarde disto. Simeão e Levi são irmãos, e eram verdadeiros irmãos, porque tinha outros que foram com concubinas, e teve José e Benjamim com Raquel. Então eram meio irmãos. Mas Simeão e Levi, mesmo pai, mesma mãe. Mesma carga genética, mesma natureza, mesma dureza, mesmo temperamento iracundo. Então diz aqui, vocês são violentos, vocês fizeram das vossas espadas instrumento de violência. Quando vocês fazem o secreto conselho de vocês, que se reúne para falar dos outros, a minha alma não compartilha com vocês, disse o Pai, irmão, representando Deus, o Pai eterno. Na sua congregação, Simeão e Levi,
a minha glória não se ajunta, se separa. Glória ao nome do Senhor. Irmão, quem quer estar separado da glória de Deus, irmão? Vamos pedir a Deus que violência, rancor, espada na mão, conselho iracundo. O que fizeram, irmão? Por que houve esse julgamento? Eles tinham uma irmã chamada Diná, e um príncipe ali, irmãos, daquelas terras da Palestina, filho de Ramor, que era um pequeno rei, tinha um filho chamado Siquém. E como Jacó, com a sua tribo, seu povo, fez moradas ali por perto, ficando como que vizinhos de território, Siquém viu Diná e amou, mas ela, irmãos, obediente ao pai e à linhagem, certamente não aceitou, e ele, de uma forma errada, irmãos, ele a violentou, mas a amava, e falou com o seu pai: pai, eu errei, mas eu amo aquela moça, Diná. Agora vai perante estes hebreus, este povo que veio para cá, e fala para o pai. O Senhor fala no mesmo nível dele, que é um senhor, é um chefe de uma clã que virou logo depois uma nação. Fala que eu quero Diná por esposa. E o pai foi, se humilhou, levou presentes, propôs com humildade. O filho também se humilhou, e ali foi acertado de casar. Simeão e Levi, como eram irmãos legítimos também de pai e mãe com Diná, fizeram, enganando o pai, porque o pai não sabia desse complô de violência. Eles disseram, porque por certo foram consultados, vocês que são irmão legítimo aceitam isto? Espera um pouco que nós vamos ver. E foram num secreto conselho. Vamos fazer o seguinte, vamos falar que aceitamos. E ela se casa e deixa passar os dias da festa, mas que a condição que nós exigimos para eles se casar com a nossa irmã é que ele e a tribo dele, o povo dele, façam a circuncisão, como nós judeus, porque os habitantes eram incircuncisos, os meninos no 8º dia, não era feita aquela pequena cirurgia, irmãos, no membro masculino do menino de 8 dias. E agora o adulto fazendo, e naquela época sem anestesia, com facas de pedra, era uma coisa muito dolorosa, e tinha o prazo certo das infecções naturais que vinham, e o dia certo do pico da febre, que todos iam para a cama e estavam com muitas dores. Falou, nós aguardamos isto, se ele aceitar, nós vamos fazer primeiro a circuncisão, depois que vai se casar, e no dia da febre alta, 7º, 8º dia, uma coisa assim, ou tal dia, eles estarão sem forças, porque todos tiveram que fazer, irmãos, todos os homens, e eles estarão com febre, estarão sem força para lutar, e nós vamos pegar nossas espadas e matar todos. E foi um plano macabro, um plano não aprovado por Deus. Deus não aprova a violência, e o pai não aprovou também, irmãos. E eles fizeram isto, mataram o cunhado, mataram a família, mataram todos eles. Glória ao nome do Senhor. E perderam a bênção
que é o que diz aqui: maldito seja o vosso furor, pois era muito forte. Maldita a vossa ira, porque era dura. Vocês não vão prevalecer, vão ser divididos, vão ser espalhados. E realmente essas tribos, irmãos, menos, veja que interessante isto, irmão, menos Judá e também Benjamim, e os levitas, alguns pelo sacerdócio, mas todos foram espalhados e deixaram a ligação de filhos de Israel, porque se perderam. E o Senhor manda esta palavra: irmão, irmã, que ninguém use de violência, que ninguém use de vingança, que ninguém use um conselho com outro que combina com a mesma ideia de agressão, de violência, de ira. Irmãos, estejamos na congregação dos santos, na congregação dos humildes e da paz, na congregação onde tem a bênção, não do Pai Jacó, mas do Pai eterno, o Pai das nossas almas. Glória ao nome do Senhor. E depois veio Judá. Foi a vez de Judá. E diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço do inimigo. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, pois da presa subiste, filho meu, e encurva-te e deita como um leão, e um leão velho deitado. Quem que chega perto para acordá-lo? Porque tinha respeito e temor. Judá, o cetro, o símbolo da realeza. O cetro era o bastão real, bastão de rei. O cetro não se arredará de Judá. E realmente o povo judeu subsiste até hoje como nação. Mas isto era profético, irmão, que o cetro da misericórdia e o príncipe da paz, que era Cristo, e este cetro que foi apontado para nós, para salvar a nossa alma, veio da linhagem de Judá em Jesus Cristo. E o legislador também não se afastará de ti, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Uma profecia da vinda de Cristo como o sumo sacerdote eterno. E diz mais aqui: amarrará o jumentinho à cepa, à vide, a filha da jumenta a uma cepa mais excelente, lavará o seu vestido em vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Tudo, irmãos, figurativo, figura de linguagem, para dizer que da linhagem de Judá viria aquele que tinha o cetro da vida, o rei da glória, viria o legislador com a lei, irmãos, do amor, e viria o Salvador com os vestidos lavados em vinho, que foi o sangue derramado na cruz, e o leite branco na boca como dente, que é a palavra que ele coloca na boca dos seus servos para alimentar, irmão, a igreja. Glória ao nome do Senhor. Em Judá veio a bênção e veio a profecia de Cristo e da salvação. E por que isto, irmãos? Judá teve algum erro, mas a obra louvada dele foi justamente quando José, sabendo que ele tinha um irmão verdadeiro e legítimo dele, que era Benjamim, e ele perguntou na primeira vez que foram comprar trigo: vocês têm mais algum irmão ou são só vocês? Estava só 10.
Olha, nós temos um, mas nem sabemos se vive ou está morto. E era ele, era José. Ele desapareceu, eles tinham vendido, irmão, tudo falsidade. Tá bom, mas sempre falando com eles, não em hebraico. Mandou trazer um tradutor. E nesta noite o Senhor fala com os tradutores também. Glória ao nome do Senhor. E o tradutor traduzia do egípcio, a língua falada na época, diferente do hebraico, e o tradutor falava em hebraico. E José ouvia, não precisava da tradução. Ele sabia perfeitamente se estava falando a verdade ou não. Pergunta para eles, em quantos irmãos eles são? Nós éramos em 12, mas um há muitos anos desapareceu, não sabemos se vive ou morre. E fora, pergunta para eles, e fora esse tem mais algum? Ele estava perguntando, falava em hebraico, mas José sabia o que estava falando. Irmão, o Senhor vai dar luz para alguém. Glória ao nome do Senhor. Pode vir a proposta que vier, você vai conhecer o Espírito, vai conhecer a intenção, vai conhecer a língua que ele fala. Glória ao nome do Senhor. Se é da verdade ou se é da mentira. Glória ao nome do Senhor. A tua filha, o teu filho, ainda que jovem, mas o Senhor dará o discernimento e o dom de interpretar e de compreender os espíritos que se aproximam por meio das pessoas. Então, pergunta se desse outro irmão, como é? Se o pai vive, já tinha perguntado. Pergunta desse outro irmão. É o mais jovem e é muito apegado ao pai. O pai não deixou ele vir, porque só viemos nós os 10, porque esse daí, todo o amor que o pai tinha pelo outro que desapareceu, o pai agora tem nele e ele está lá. Então José fez uma estratégia e disse, eu vou, e sempre pelo intérprete, eu vou então testar se vocês falam a verdade. Um de vocês ficam comigo, como prisioneiro meu, até que vocês tragam este irmão mais novo. E assim foi feito, Simeão ficou, e para convencer agora, irmão Jacó, quando acabou o trigo, porque levaram o trigo, estavam morrendo de fome, falou, pai, o homem lá, o governador, o grande mandatário, que o faraó confia nele, ele é igual ao faraó. Ele disse, ficou Simeão lá, e agora acabou o nosso trigo aqui. E ele disse que só vende mais se levarmos Benjamim. E Jacó chorava, não, Benjamim não, já não tenho José. Simeão não sabemos o que vai acontecer com ele. E agora querem levar Benjamim? Não! Mas a fome e a necessidade apertou, irmão. E Judá veio perante o pai e disse, pai, vamos perecer. Deixa eu levar Benjamim. E eu digo para o Senhor, se for necessário dar a vida por Benjamim, se aquele homem quiser ficar com Benjamim, eu fico no lugar dele. Eu respondo com a minha vida pelo teu filho. E aquilo, irmãos, glória ao nome do Senhor, amoleceu o coração de Jacó, e ele chorando deixou ir Benjamim. E lá quando então José viu o seu irmão, irmãos, ele teve que pedir licença e sair para chorar. Mas depois voltou, mandou preparar almoço, a comida do meio-dia, e levou, e falou, e esses homens falavam sempre em egípcio, eles vão comer comigo, a língua copta que falava naquela época, porque cada dinastia dos faraós instituía até uma linguagem da origem das tribos que vinham. Então disse para ele, prepara uma comida. E quando eles foram convidados, o intérprete dizia, o grande governador está falando para vocês irem na casa dele que vão comer com ele. Olhavam um para o outro. Deus está nos cobrando o erro que fizemos. Nós vamos agora ser
por certo morto. Deus está nos cobrando, porque quem tem a consciência pesada fica sempre pensando estas coisas, irmãos. Mas José, quando depois que comeu e via o seu irmão legítimo e único, que era irmão por pai e mãe, então ele pediu, irmãos, se bem que teve uma estratégia aí para prender Benjamim, ele deixou ir até uma altura, mas devolveu o dinheiro, e ele tinha uma taça que era de prata, e que sempre ali, através daquela taça, oferecendo algum louvor, algum incenso ao Senhor, ele tinha as revelações e os sonhos. E a taça ficou nos fardos de mantimento de Benjamim. E ele mandou o exército atrás, e era uma estratégia dele, que voltassem todos, porque a taça dele tinha sido roubada. E aquele que fosse o culpado seria escravo dele. Estava com Benjamim, pois foi um plano que José fez. E ali, irmãos, naquele momento, Judá foi o intercessor. Judá fez o que Jesus fez por nós. Se ajoelhou perante José, não sabendo que era o seu irmão, e disse para ele: meu Senhor, eu sei que o teu poder é igual ao do faraó, mas ouça-me, nós temos um pai velho que já perdeu um filho, esse aqui não pode ficar. Eu fiz um compromisso de dar a minha vida por ele. Eu fico, eu sou teu prisioneiro, mas liberta o moço para ir, porque senão morre o pai. Naquele momento José não se conteve, irmãos, glória ao nome do Senhor, e deu ordem para todos em egípcios que saíssem e deixassem a sala, e ele sozinho. E quando saíram, ele começou a falar em hebraico: eu sou José, o vosso irmão. Glória ao nome do Senhor. Foi um pranto, irmão. Se abraçaram, se oscularam, e foi uma alegria muito grande. Irmãos, que esta alegria se repita na volta de Cristo, irmão. Nós mesmo que com falha, com erro, mas o Senhor nos amou. O Senhor fez o que Judá fez por Benjamim. Ele deu diante de Deus a sua vida em resgate das nossas almas. E vai chegar o dia que nós abraçaremos o Senhor, veremos a sua face como ela é, e teremos o abraço da vitória também. Que Deus nos ajude a todos a deixarmos tudo que nos atrapalha, irmão, e sermos servos do Senhor, trilhando veredas direitas para aquele abraço da vitória na volta de Cristo. É a palavra, Deus seja louvado.